Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vamos fecundar com a força da palavra de Deus a nossa vida, seguindo nesta semana maior os passos dele, Cristo Jesus. Lembremos-nos, a vida se constrói quando se cultiva a prioridade de se ter gestos de solicitude para com o outro. A vivência conjugal e familiar dependem desta solicitude, pois o amor supera as piores barreiras. Quando se ama alguém ou quando se sente amado por alguém, consegue se entender melhor e exprimir adequadamente os sentimentos que sustentam a convivência e favorecem o diálogo. É preciso superar a fragilidade que leva a considerar o outro como concorrente. Para isso, as próprias opções têm que ser fundadas sobre razões fortes e opções profundas, convicções e valores, e não na superficialidade de fazer valer o próprio parecer ou a ilusão de ser vencedor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Amado e amada de Deus, nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. E disse: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro pergunta: Senhor, para onde vais? Jesus responde-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Jesus responde: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Explicita de modo interpelante nossa fraqueza o comentário do Tratado sobre o Bem da Paciência de São Cipriano. Aquele que dissera ter ele próprio descido para fazer a vontade do Pai, entre outras maravilhas de suas virtudes pelas quais expressou sinais da divina majestade, observou também a paciência paterna pela prática da mansidão. Enfim, todos os seus atos, imediatamente após a sua vinda, são assinalados pela presença da paciência. Pois descendo daquela sublimidade celeste à terra, o Filho de Deus não recusa revestir-se da carne nem carregar os nossos pecados, mesmo não sendo pecador. Com poder divino presidiu os discípulos, não como servos, mas benigno e manso. Amou-os com caridade fraterna. Dignou-se também lavar os pés dos apóstolos, para que, enquanto é o Senhor junto aos servos, ensinasse, com seu exemplo, de que modo, junto aos companheiros e semelhantes, devia ser homenageado e conservado. Não é de admirar que, junto aos companheiros obedientes, se mostrasse de tal maneira que pôde suportar Judas ao extremo. Com paciência infinita toma alimento com o inimigo, sabendo o inimigo doméstico, sem publicamente manifestar nem recusar o ósculo do traidor. Supliquemos a graça de sermos mutuamente pacientes, nos ajudando uns aos outros. Oremos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens.
e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.